Sabe quando a gente começa um projeto novo e bate aquela dúvida? Que banco de dados usar? SQL, NoSQL? Hoje a gente vai mergulhar um pouco nessas duas grandes abordagens para entender melhor as diferenças entre os bancos relacionais, o SQL, e os não relacionais, o NoSQL. E para basear a nossa conversa, a gente deu uma olhada em algumas pesquisas acadêmicas, sabe? Uma dissertação da USP, uma monografia da Poli, que compararam esses modelos e até fizeram testes de desempenho bem interessante. Exatamente. A ideia aqui é descomplicar um pouco esses conceitos, sabe? Sem usar aquele jargão técnico pesado. Tentar entender onde cada um brilha mais. Em que tipo de cenário faz mais sentido usar um SQL ou um tipo de NoSQL. Perfeito. Então, vamos começar pelo mais conhecido, talvez, o SQL, o modelo relacional. Isso, o veterano confiável, né? É aquele que a gente imagina como tabelas, tipo planilhas super organizadas, com linhas, colunas, tudo bem definido. Ele já está aí há um tempão, desde os anos 70, né? Uhum. E as características dele são bem claras. Primeiro, a linguagem padrão é o SQL, a Structured Query Language. A estrutura é mais rígida, você tem que definir o esquema, as tabelas, as colunas, antes de colocar qualquer dado lá dentro. Certo. E a grande força dele, eu diria, é a confiabilidade. As propriedades ACID. ACID, atomicidade, consistência. E isso, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Basicamente, garante que uma transação ou acontece inteira e correta, ou não acontece de jeito nenhum. Mantém os dados íntegros. Pense em MySQL e PostgreSQL, são os clássicos aí. Entendi. Segurança e estrutura são as palavras-chave aqui. Mas aí, com a web, o Big Data, essa rigidez começou a complicar, né? Pois é, a explosão de dados, muitos deles nem tão estruturados assim, tipo posts de redes sociais, logs de sistema. Uhum. Aí surgiu a necessidade de escalar de um jeito diferente. Não só deixando o servidor mais parrudo, mas distribuindo em várias máquinas. E mais flexibilidade também. E tinha aquele tal de impedance mismatch. Ah, o impedance mismatch, aquela dificuldade de fazer o objeto lá do código conversar direito com a tabela do banco, né? Exato. Tentar encaixar o modelo orientado a objetos da aplicação no modelo relacional, tabular. Nem sempre casa bem. É nesse cenário que o NoSQL ganhou tração. E NoSQL, o nome engana um pouco, né? Parece que é contra o SQL. Mas na verdade a ideia é mais not only SQL, ou seja, não apenas SQL. Não é um produto só, é mais uma família, uma categoria, com várias abordagens diferentes do modelo relacional. Ah, tá. Não só SQL. Faz sentido. Uma diferença importante é que muitos deles relaxam um pouco aquela consistência forte do ACID. Aí entram outros conceitos, como base. Base. O que seria isso? Basically Available, Soft State, Eventual Consistency. A pegada é mais na disponibilidade. O sistema está quase sempre no ar, mesmo que, por um instante, a informação não esteja 100% atualizada em todos os lugares. Eventual Consistency. Consistência eventual. Isso na prática quer dizer o quê? Que o dado pode ficar inconsistente por um tempo? Por um breve período, sim, mas eventualmente todos os nós do sistema vão convergir para a mesma informação. É uma troca. Você abre mão da consistência imediata para ganhar altíssima disponibilidade e performance em escala. Sacou. Tipo, num feed de notícias, talvez não seja o fim do mundo o contador de likes demorar um segundo para atualizar para todo mundo ver igual. Exatamente. Para um sistema bancário, seria inaceitável. Mas para muitas aplicações web gigantescas, é uma troca que vale a pena. Isso está ligado ao Teorema CAP, né? Que diz que em sistemas distribuídos você não consegue ter tudo ao mesmo tempo. Consistência total, disponibilidade total e tolerância a falhas de rede. Tem que escolher duas. Entendi a lógica da troca. E dentro dessa família NoSQL, que tipos a gente encontra? As pesquisas que a gente viu detalharam isso, né? Sim, detalharam bem. A gente pode agrupar em uns 4 tipos principais. O mais simples é o chave-valor. Pensa num dicionário gigante. Uma chave única aponta para um valor. Simples assim. Ótimo para cache, para guardar a seção de usuário. O Redis é um exemplo bem famoso. Ok, simples e rápido.
E se eu precisar de um pouco mais de estrutura, mas ainda quiser flexibilidade? Aí entram os bancos de documentos. Eles guardam os dados em documentos, geralmente JSON ou Bison, que são formatos bem flexíveis e se parecem muito com os objetos que a gente usa no código. Ah, isso ajuda naquele impedance mismatch que a gente falou. Exatamente. Mapeia muito melhor. Ótimo para dados que variam muito, sabe? Tipo um perfil de usuário que pode ter campos diferentes. MongoDB, CouchDB são exemplos. Aqui é comum usar a denormalização, colocar dados relacionados dentro do mesmo documento, em vez de separar em tabelas. Entendi. Facilita a leitura, imagino. Muito. Evita aqueles joins complexos do SQL. Depois tem os orientados a colunas. A lógica aqui inverte. Em vez de guardar linha por linha, ele guarda os dados de cada coluna juntos. Como assim? Imagina que você quer somar as vendas de um produto. Num banco orientado a colunas, ele lê só a coluna de valor da venda, sem precisar carregar todas as outras informações de cada registro. É super eficiente para análise de grandes volumes, para Big Data, Cassandra, HBase, são dessa turma. Faz sentido para análise de dados massivos. E o último tipo? São os bancos de grafos. Esses são especialistas em relacionamentos. Pense em nós representando coisas, pessoas, produtos, e arestas representando as conexões. Amizade, comprou, recomendou. Perfeito para redes sociais, sistemas de recomendação. Exato. Detecção de fraude também. O Neo4j é o nome mais conhecido. A grande sacada deles é como eles navegam nessas conexões usando uma coisa chamada adjacência livre de índice. Adjacência livre de índice? O que isso quer dizer na prática? Geralmente faz com joins. É como ter o telefone do amigo na agenda direta, em vez de procurar na lista telefônica da cidade inteira. Torna a consulta de relações muito, muito rápida. Nossa, muito mais direto. Então, resumindo as diferenças-chave. SQL é esquema rígido, não SQL é flexível. SQL escala mais para cima, não SQL mais para os lados. SQL tem consistência forte, ACID. NoSQL muitas vezes eventual, base, focando em disponibilidade. E os modelos de dados e as linguagens de consulta são bem diferentes. Exato. Modelo relacional versus chave-valor, documento, coluna, grafo. E aí vem a pergunta de 1 milhão. Desempenho. Qual é mais rápido? As pesquisas que a gente viu jogam uma luz nisso, né? Jogam sim, mas a resposta é depende. Não tem um mais rápido para tudo. Depende muito do que você vai fazer. Certo. O que os estudos mostraram, como o da dissertação da USP, é que o SQL tradicional pode sofrer um bocado com consultas complexas. Aquelas que precisam juntar dados de muitas tabelas diferentes. Os joins, né? Uhum. Quanto mais relações você precisa cruzar, mais lento pode ficar. Agora, os bancos de grafos, como o Neo4j, foram feitos para isso. Aquela adjacência livre de índice faz toda a diferença. Ah, então para aquele tipo de consulta de relações complexas. Exato. Os experimentos mostraram o Neo4j sendo bem mais rápido que o MySQL em cenários com muitas conexões entre os dados, especialmente com mais volume. A conclusão é que, para dados muito interligados, os grafos levam vantagem. Fica claro, então, que não tem bala de prata. A escolha entre SQL ou um dos sabores de NoSQL depende totalmente do que a aplicação precisa, né? Tipo de dado, volume, como vão consultar, o quão crítica é a consistência. Precisamente, não é uma escolha de melhor ou pior em absoluto, mas do mais adequado para o problema específico. E isso deixa uma reflexão interessante, né? Com essa explosão de dados tão diferentes e a busca constante por escala, como vai ser o banco de dados padrão do futuro? Será que a gente vai ver cada vez mais soluções híbridas, tentando pegar o melhor dos dois mundos? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Fica aí a provocação. Deixe suas dúvidas nos comentários.